Amém? Sem mais delongas, vem cá, tia Rai. Eita glória! Uau! Café? Meu Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Bruninho deve estar assistindo de lá, ó. De lá né? Glória a Deus. Bruninho, abraço para você, meu filho. Recebe aí de Deus, em nome de Jesus também. Amém? Gente, levanta as mãos para cá, vamos orar pela vida da Rai, amém? Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Jesus. Fala conosco através da tua filha. Ó Deus, dribla as tuas emoções. Eu sei que o Senhor já se revelou, eu sei que o Senhor já falou conosco através das orações, através do louvor. Ó Deus, mas nesse momento é o momento da tua palavra, é o momento que o Senhor nos dá direção, é o momento que o Senhor nos traz vida, é o momento que o Senhor nos confronta e nos fortalece. Espírito Santo, fala conosco, nós estamos sedentos por ouvir mais de ti. Então usa a tua filha de uma forma, Deus, tremenda, dribla as tuas emoções, usa a tua filha como canal desobstruído para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, Central. Estou aqui com as pernas bambas. Eu achei que ia dar tempo de eu tomar um café, não deu. Mas eu vou tomar aqui devagarzinho. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, ministrando ao coração de vocês. Dizer que antes de eu estar aqui, Deus falou muito comigo, vem falado comigo durante todos esses anos, acerca das crianças. Talvez vocês estão perguntando por que a Rayane está ali ministrando. Nós estamos no mês de outubro, essa semana, né? Nós tivemos os dias das crianças, e por conta desse mês do Dia das Crianças, que vocês viram a Estela aqui ministrando, né? As crianças dançando. E hoje eu venho trazer uma palavra para o seu coração. Espero que o seu coração venha estar aberto, que o seu coração venha estar disponível para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rayane. Sou casada com o Bruno Demétrios. Ele não está aqui hoje porque ele está trabalhando. Eu tenho um enteado de 11 anos chamado Bernardo. Sou professora, hoje é dia dos professores. Amém? Dou aula no Instituto, aulas de reforço. Parabéns a todos os professores que estão aqui também. E há 4 anos e meio, quase 5 anos, a Aline me passou o bastão do Ministério Infantil, nosso Central Kids. E hoje ela está ali com o baby dela. Estou muito feliz que ela está aqui. E ela me passou esse bastão e foi um processo de Deus na minha vida, porque quem me conhece sabe que eu sou meia doidinha, né? Às vezes acelerada. E eu falei assim, Senhor, não, Deus, não. Mas fui para cima. E aí, peraí, lembrei. Não, tira o café não. Eu tenho um bombom aqui, alguém quer? Alguém? Ferreiro Rocher, hein? Gente, esse bombom foi pra gente iniciar. Imagine que esse bombom é o coração de uma criança. E do mesmo jeito que foi a Laísa, poderia ser qualquer um de vocês. E tem uma frase que chama muita atenção no meu coração, que é: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. E essa frase me faz ter uma pergunta. As crianças são importantes para você? Estou fazendo uma pergunta, você vai responder aí. As crianças são importantes? Sim, né? Claro que ninguém vai falar que não.
Mas o que revela o que é importante para mim, para você, é o nosso investimento. E aí eu te pergunto, você tem investido na vida de uma criança? Quando eu falo investir, gente, eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu não estou falando de bens, porque investimento é aplicação com expectativa de um lucro ou um benefício futuro. Investimento não é só dinheiro. E Mateus 6:21 diz: aonde estiver o teu tesouro, lá está o seu coração. E aí eu pergunto, você tem investido na vida de uma criança? Talvez você fique, meio conflitoso acerca dessa pergunta. E aí, uma pergunta que agora a gente vai ter certeza. Vocês acham que uma criança, ela é importante para o diabo? Sim ou não? Sim, né? E por que nós temos essa certeza de que a criança é importante para o diabo? A gente responde com a mesma pergunta que eu fiz em cima. Por causa do investimento que o diabo tem tido na vida das nossas crianças. Nós vemos a todo tempo Satanás investindo pesado na vida das nossas crianças. Ele prefere as crianças porque ele entende esse benefício futuro. E todos os dias o diabo ele semeia na vida das crianças. E se nós não nos posicionarmos agora, haverá uma grande colheita das trevas. Só para vocês terem noção, nós estamos vivendo uma guerra em Israel, Palestina. Vocês sabiam que o exército, do Hamas lá, a faixa etária dos soldados é entre 16 e 25 anos? O que isso quer dizer? Que esses soldados, eles começam a ser forjados desde quando eles eram pequenos. Eu fui estudar um pouco sobre isso. As creches, eles começam a educar as crianças com vídeos violentos, vídeos de guerra, vídeos preparativos para que essas crianças se tornem soldados. Crianças de 10 anos são submetidas a propagandas que promovem ódio e violência. Eles são incentivados a serem heróis. Nas creches, eles são graduados com uniformes militares, transportando armas de brinquedo como se fosse um verdadeiro exército em apoio à violência. Se eu virar agora para o Gilson e falar assim: Gilson, veste uma roupa de soldado aí, entra no avião e vai lá, explode em algum lugar. Você vai, Gilson? Não, né? Sua mente já está formada, você vai falar: você está doido? Eu não vou entrar no avião e, Não. Mas se o Gilson, desde pequeno, tivesse sido ensinado que se um dia ele fosse convocado a entrar num avião e explodir qualquer lugar com ele dentro, porque ele seria um herói, ele seria reconhecido, o Gilson iria. Então, esses jovens que estão lá participando dessa guerra, eles não foram para a guerra de qualquer jeito. Eles foram preparados desde a sua infância. Hitler, quando ele foi tomar a Alemanha, com os fascistas, Hitler ensinava nas escolas. Hitler também investia nas crianças. Agora vamos trazer
o personagem a Satanás. Porque essas pessoas estão sendo usadas por Satanás para investir nas crianças. Então vocês entendem o quão importante é nós investirmos na vida de uma criança? E aí, eu queria convidar vocês a abrir comigo o livro de Êxodo. Êxodo 10. Nós vamos ler o versículo 7 em diante. Aleluias. Eu vou ler na minha versão, porque foi exatamente essa versão que Deus falou comigo, mas vocês podem acompanhar aqui. Nós vemos que esse investimento de Satanás, ele não começou agora. Desde a antiguidade, isso não era diferente. Êxodo 10 diz assim: E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando estes nos dar de ser por laço? Deixe ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os de ir? Faraó perguntou. E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor nós temos. Então lhe disse-lhes: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei, e as vossas filhas, como eu vos deixarei ir, e as vossas filhas. Olhai que há mal diante da vossa face. A minha versão está meio confusa, mas a de vocês está mais clara. Deu para entender? Vou explicar a vocês. Essa passagem, ela aconteceu depois da 8ª praga. O que aconteceu? O povo era cativo e o povo era escravo de Faraó. Foi então Jesus escolheu Moisés, chamou Moisés para uma grande missão, que era libertar o povo, né? Ele fala: Tenho visto a aflição do meu povo, livra-os da mão dos egípcios e fazei subir a uma terra que emana leite e mel. E claro que Faraó não ia dar essa moral para Moisés tão rapidamente. E Deus, conhecendo o coração de Faraó, precisou intervir. Como? Como Faraó nunca ia libertar o povo escravo dele, porque havia muitos interesses por trás, Deus começou a enviar pragas. Todo mundo conhece essa história, né? E na 8ª praga, Moisés foi chamado porque o povo ali egípcio estava começando a pressionar Faraó, porque era tanta praga que o povo já estava assim: cara, deixa esse povo ir, deixa eles ir adorar o Deus deles lá, porque assim tá difícil aqui. Só que Faraó não queria ceder. E o que Faraó fez? Faraó chamou Moisés e Arão para tentar negociar com ele. O que ele falou? Olha, eu deixo você ir com o seu povo, mas deixa os meninos, deixa as crianças, porque aí vocês podem seguir o caminho de vocês. E aí em Êxodo 10, 11, Moisés deu uma resposta para Faraó: E também o nosso gado há de ir conosco, e não ficará nem uma unha para trás,
porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Essa negociação aconteceu de Satanás, né, contra Moisés. Porque Faraó aqui é nada mais, nada menos do que sendo usado por Satanás. Só que em resposta, Moisés falou: não vai ficar nenhuma unha para trás. E isso, quando eu ouvi isso reflete exatamente essa frase aqui, ó. O reino de Deus é para todos. Quando Jesus ele deixa o mandamento: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura inclui, em especial, as crianças. Só que muitas vezes nós andamos muito atarefados, né? Muito fadigados. E aí nós esquecemos quão importante é esse ide na vida de uma criança. E aí eu queria trazer com vocês alguns tópicos de por que Moisés não aceitou a negociação com Faraó. E a primeira é: Moisés entendeu que as crianças faziam parte do plano de Deus. Quando nós entendemos que o reino não é só para nós, que as crianças, os autistas, aquelas crianças com transtornos, inclusive os recém-nascidos, os que estão no ventre, eles são parte do plano de salvação de Deus. Eu e você não estamos aqui por obra do acaso. A minha vida e a sua não é uma coincidência. Nós não somos um acidente. Nós fazemos parte de um plano divino de Deus. E aí Moisés entendeu isso. Moisés falou: epa, peraí. Mas quando Deus me chamou lá, liberta o meu povo, Ele não falou que era para eu libertar só os adultos. Ele falou que era para libertar todo o povo. Então Moisés, primeira coisa que ele fez, ele entendeu que as crianças fazem parte do plano de salvação. E eu queria trazer isso ao seu coração, esse entendimento, sabe? Nós temos líderes de células aqui, nós temos pais, nós temos tios, nós temos avós. E você precisa entender que as crianças são do plano de salvação de Deus. E isso começa porque Jesus falou: deixe vir mim aos pequeninos e não impeçam, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem aqui, gente, Jesus estava pregando para uma multidão. As pessoas iam até Jesus para buscar cura, para buscar milagre. Traz alguma semelhança para vocês? Nós somos essa multidão. E aí alguns deles começaram a levar crianças, pedindo que Jesus orasse. E os próprios discípulos começaram a repreender. E Jesus falou: epa, não, deixe eles vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então isso também nos confronta, porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos em algum lugar, e as crianças são sedentas pela presença de Deus. Mas muitas vezes nós somos tão egoístas que nós queremos somente encher o nosso espírito. Sabe? É como se a mesa estivesse posta e nós nos sentássemos à mesa ali para o banquete. Glória a Deus por isso. Mas é como se as crianças ficassem como aquela mulher, sabe? Esperando cair as migalhas. Não. Essa mesa preparada também é preparada para as crianças. E nós temos que falar: vem, senta aqui nessa mesa, porque essa mesa é para você também. E quando nós repreendemos, né? Quando nós desprezamos uma criança, olha o que Jesus fala: ó, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos.
Pois eu digo que os anjos deles do céu estão sempre vendo a face do meu Pai. E isso é para doer o nosso coração mesmo. Porque quando nós desprezamos uma criança, a palavra está dizendo que, cuidado, nós vamos prestar conta disso. Eu sei que às vezes nós fazemos no intuito de tentar organizar, né, de tentar ali, né, ajudar, mas muitas vezes nós estamos impedindo mesmo uma criança de ser livre na presença do Senhor. A segunda coisa que Moisés entendeu foi que ele não olhou as dificuldades. Se eu virar agora e falar, pastor Eduardo, o cura dá trabalho? Muito, né? Laísa, cuidar de jovem dá trabalho? Muito, né? Serjão, cuidar de casal dá trabalho? Muito, né? Então por que nós temos essa mentalidade de que só criança dá trabalho? Todos nós aqui damos trabalho. Nós precisamos mudar essa mentalidade de que criança dá trabalho. Criança dá fruto. Criança dá fruto. Eu poderia aqui, ó, dar oportunidade para muitas pessoas compartilhar, ó, Amanda, Camila, gente, eu vivencio isso. A Helena, ela é uma bênção nas nossas vidas. A Helena fala cada coisa com a nossa família, com a gente, que a gente fala assim, uau. E a gente precisa montar essa mentalidade de que criança dá trabalho, porque criança dá fruto. Moisés poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil não era a vontade de Deus. Vocês concordam comigo que um cara coordenar e liderar um povo cheio de criança? Olha lá, criança chora, criança fala que quer colo, criança fala que está com fome, que está com sede, e criança para e criança vai. Moisés poderia falar, realmente seria assim mais tranquilo se as crianças não fossem. Quem sabe se a gente, depois que estiver lá, a gente bola um plano e volta para buscar eles. Aos olhos humanos, seria bacana essa ideia, não seria? Mais prático. Só que Moisés sabia que não era essa a vontade de Deus. Ele não olhou as dificuldades, ele olhou o resultado. Moisés sabia, porque ele entendeu que as dificuldades fazem parte do processo. Então, nós devemos olhar para uma criança, não como a criança dá trabalho, porque, olha, querido, eu e você damos trabalho também. Nós não somos o alecrim dourado, não. Ah, mas quando eu falo não para uma criança, ela faz birra. Pois quando Deus fala não para você, você também faz birra. Ah, mas quando eu falo para ela não fazer, ela vai e faz. Pois você também, quando Deus fala não vai, você vai lá e faz. Então coloque-se no lugar de uma criança, quando você tem um pai que também tem autoridade sobre você, e mesmo assim você tem comportamento, muitas das vezes, pior do que de uma criança. Sabe? E aí, Moisés pagou o preço. Moisés era melhor do que a gente? Não. Mas Moisés decidiu pagar o preço. E eu entendi no meu espírito que Moisés decidiu pagar o preço, não porque ele era bom, mas porque ele sabia que um dia alguém pagou o preço por ele. Se eu e você estamos aqui, é porque Jesus pagou um preço por nós. Você está aqui porque alguém orou por você. Você está aqui porque alguém jejuou por você. Você está aqui porque um dia alguém levou um papel e falou: Deus, vai lá na minha família.
Alguém pagou preço por você e até hoje tem alguém pagando. Quando você está mal e o seu líder de célula liga para você, ele está pagando preço. Quando você não está bem e alguém te manda uma mensagem, essa pessoa está pagando preço, essa pessoa está orando. E Moisés entendeu isso. Porque se você não sabe, Moisés era para estar morto. Quando o faraó deu o decreto para matar todas as crianças, Deus deu a direção a Joquebede. Joquebede pegou Moisés, botou no cestinho e Moisés foi levado até a casa de Faraó. Foi por acaso isso? Não. Deus tinha um plano na vida de Moisés, como Deus tem um plano na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje é porque um dia você entrou em um cestinho. E você também tem um plano de salvação na sua casa, na sua família e através da minha e da sua vida. Deus tem todo um povo para libertar. Então Moisés entendeu que alguém pagou o preço por ele. Você entende que Jesus pagou o preço por você? Eu não vou ser hipócrita, porque muitas vezes eu esqueço, sabe? A minha rotina, o meu egoísmo, o meu eu. Eu esqueço que eu não sou nada. Que se não fosse a graça de Deus, uma hora dessa eu não sei nem onde eu estaria. Mas Jesus pagou um preço por mim. Então eu sou valiosa, você é valioso. Outro ponto que levou Moisés a não desistir é porque Moisés viu o futuro. Moisés teve uma visão de futuro. Eu queria que vocês mentalizassem agora todas aquelas crianças que estavam aqui. E que vocês mentalizassem ela no futuro. Sabe a Estezinha que estava aqui dando o ofertório? Mentaliza ela aqui agora com esse microfone pregando a palavra. Sabe? Aquelas crianças que estavam aqui, começa a mentalizar ela lá no futuro. Moisés teve essa visão do futuro. Em Números 14, do 29 ao 31. A palavra fala que o povo não creu. E a geração que conquistou foi a geração daquelas crianças. Toda geração de 20 anos para baixo, que saiu do Egito, e os que nasceram no deserto, entraram na terra prometida. Já os de 20 anos para cima, todos os homens de guerra, pereceram no deserto, por causa da desobediência. Agora eu te falo, se Moisés não tivesse levado as crianças, quem teria entrado na terra prometida? Porque quem entrou na terra prometida aqui foram exatamente aquelas crianças que o faraó quis negociar. E aí, eu te falo, será que nós estamos tendo essa visão de futuro? Porque, irmãos, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos estar aqui para sempre tocando, cantando, fazendo tudo, não. E Moisés teve uma visão de futuro. E aí eu pergunto mais uma vez: a criança é importante para você? E como eu posso investir na vida de uma criança? Eu posso investir na vida de uma criança pastoreando ela. E quem vai fazer isso? A tia Rai dos Kids? Não. A
responsabilidade de pastorear uma criança é dos pais. Nós estamos aqui como auxiliadores. Nós pastoreamos também, nós fazemos parte desse pastoreio. Mas a responsabilidade de pastorear uma criança é sua, pai. De discipular, de entender o seu papel e cumprir. Vocês sabiam que uma semana ela tem 158 horas? As nossas crianças estão lá em cima. Elas vão ficar 1h30? Não sei. Vocês acham que em 1h30 nós vamos conseguir enxertar a palavra de Deus de forma eficaz, que quando ela chegar dentro de casa e durante essas 158 horas ela vai permanecer? Não vai. Não adianta eu me alimentar só no domingo. Se eu não me alimentar constantemente durante a semana, e isso serve para mim e para você, nós vamos andar desnutridos, nós vamos padecer. E aí, essa decisão de cumprir o papel é seu, pai, mãe. Os hábitos e valores, crenças e personalidade de uma pessoa é forjada até 12 anos. Então assim, o que eu e você somos hoje, nós fomos aperfeiçoados, né? Nós estamos sendo moldados, transformados de glória em glória. Mas muito da nossa personalidade, ela foi forjada na nossa infância, quando éramos crianças. As dores e os traumas que você carrega aí dentro da sua alma e dentro do seu coração, veio lá da sua infância. Em posicionamentos e posturas que seus pais tiveram com vocês. E, cara, dói muito. Consequências que muitas vezes o meio que nós vivíamos ecoam sobre nós. Isso dói, não dói? Por isso que nós viemos para a igreja, nós nos quebrantamos e nós falamos: Deus, me cura, me salva, me liberta, trata comigo. Mas muita coisa poderia ter sido evitada se lá atrás o meu coração estivesse com Jesus. A Aline fala uma coisa que eu acho muito legal. É questão de lógica, né, gente? Eu sei que muitas pessoas se renderam a Cristo por conta da minha vida. Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Mas eu aceitei Jesus com 25 anos. E até 25 anos, eu fiz muita coisa errada. Eu machuquei muitas pessoas. Agora, essas crianças que vocês viram aqui, e eu vou falar da vida da minha sobrinha, ela não. Ela está tendo a oportunidade de gerar vida, de ganhar muito mais almas para Jesus. Porque ao invés de 25 anos, ela está aqui com 5 anos, orando e falando: Deus, vai na minha casa, cuida dos meus pais, que o inferno não prevaleça nessa igreja, que o inferno não prevaleça na vida das pessoas que estão aqui. Isso é lógica, gente. Isso é lógica, isso é visão, isso é investimento, isso é lucro. Ao invés de 25 anos, ela está aqui com 5 anos. São mais de 20 anos que ela vai ter para pregar o evangelho, para ir em prostíbulos e falar do amor de Deus e saquear o inferno. E nós estamos caminhando com que visão? Deus, ele deixa um mandamento. Salmo 78 aos pais.
que os pais ensinem os seus filhos, para que a próxima geração conheça. As nossas crianças são a resposta para essa geração. E aqui eu não estou menosprezando jovens e adultos. Eu estou dizendo em uma corrida. Sabe aquela corrida 4x4? Que um corredor corre e ele passa o bastão para um, depois ele passa para outro e passa para outro. E essa corrida, ele não obtém sucesso se ele sair correndo sozinho. Porque faz parte da corrida passar o bastão. Assim é a nossa vida. Assim é a igreja de Cristo. Nós temos um bastão em nossas mãos e nós temos que passar esse bastão. E nós estamos cumprindo isso com excelência. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Eles são como flechas na mão de um homem valoroso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que encher deles a sua aljava. Não serão confundidos. As nossas crianças são flechas. E nós somos aqueles que estão com a aljava. A aljava é aquela bolsinha que você enche de flechas, sabe? E nós estamos em guerra. A guerra não está lá, só em Israel, na Ucrânia. Não, a guerra está aqui agora. Está acontecendo uma batalha espiritual enquanto nós estamos aqui vivendo isso aqui. Há uma guerra civil, há uma guerra militar, há uma guerra de drogas, há uma guerra de prostituição, há uma guerra acontecendo a todo tempo. E aonde estão as nossas flechas? Nós estamos afiando a nossa flecha, porque não basta eu ter uma flecha. Se eu não afiar essa flecha vai chegar lá e nada. Não basta eu ter uma flecha se eu não entender que quando eu puxo o arco, eu preciso me prostrar. Porque quando você puxa o arco, você precisa ter direção, você precisa ter foco. E é isso que nos falta. Nós não temos foco, nós não temos direção, nós não entendemos que nós temos o poder de encher a nossa aljava e lançar flechas e derrotar Satanás, derrotar inimigos. Nós temos que encher a nossa aljava. Não podemos mudar a realidade de Israel, irmão. Você não vai poder em Israel fazer nada. Nem quem está em Israel não está podendo fazer nada. O que eu e você podemos fazer é orar. Isso sim. Os nossos joelhos podem nos levar aonde as nossas mãos e os nossos pés não podem. Eu não posso mudar a realidade de Israel, mas eu posso mudar a realidade das crianças que estão à minha volta. Eu posso mudar a realidade de uma criança que está dentro da minha casa. E aí entra algo que eu estou vivendo. Como eu falei aqui, o meu marido, eu tenho um enteado chamado Bernardo. E nesse processo, antes de eu conhecer o Bruno, de me relacionar, sempre começou a queimar em mim, sabe? Sobre as crianças e brigando. E não, as crianças têm que participar. Não fala assim. Não, por que as crianças não estão lá? Sol sabe, antes eu brigava e falava: Sol, por que não tira foto das crianças? Falei: essa igreja não tem criança? Agora não, agora tem Instagram, nós estamos bombando lá. Mas eu vivendo isso, sabe? E aí Deus vai e me dá uma criança.
E aí você vai se identificar comigo, porque sabe o que aconteceu? A minha alma começou a gritar. Muitas vezes as nossas crianças são incompreendidas porque nós olhamos para elas com os nossos traumas. Nós olhamos para elas com as nossas dores. Nós olhamos para elas com os nossos medos. E não entendemos que nós estamos reproduzindo exatamente aquilo que os nossos pais fizeram conosco. E aí eu comecei assim, reproduzir, sabe? E Bernardo, ele tem uma criação que o pai dele, né, fica ali. Eu falo, não, isso aqui você não podia ter feito assim, não. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ei, eu fui assim. O Bernardo não. E aquela luta, aquela coisa. E ali, né? E aí um dia eu conversando com o Rodrigo. E ele falou algo que foi uma porrada na minha cara. Ele falou, filha, o seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Não adianta eu e você liderar uma célula. Não adianta eu e você liderar um ministério se dentro da nossa casa nós não estamos exercendo o nosso verdadeiro ministério. E certa vez eu orando, e o Espírito Santo falou comigo assim, cara, não vai adiantar nada você chegar naquele grande dia e dizer, mas Deus, eu fiz isso, eu cuidei de muitas crianças, eu fiz aquilo, eu dava aula de reforço, isso o que. E o Espírito Santo falou assim, e Deus vai falar para você, ei, eu só te dei um. Era esse um que eu queria que você fizesse a diferença. Esse um que eu queria que você chegasse aqui diante de mim e falasse, olha aqui, Senhor. Eu não pedi. Eu estava perdida, eu não me achava capaz. Mas eu me rendi aos seus processos, Pai, e Ele está aqui. Eu te apresento Ele. E isso, irmãos, tem doído muito ao meu coração, em renunciar ao meu eu. E é onde que eu quero falar com você, pai, você mãe. Se você não renunciar ao seu eu, vai chegar aquele grande dia e você não vai ter nada a apresentar ao Senhor. Quando eu não digo nada, não é porque você não está fazendo nada, mas porque aquele especial, sabe, Natália? A vitória. Você fala, Deus, mas eu tenho uma célula, eu tenho isso. Não, Natália. Eu só quero a vitória. Cadê a vitória? E isso é muito forte. Isso precisa doer nos nossos corações. Há uma promessa. Joel 2:28 diz, e acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramarei o meu espírito sobre toda a vossa carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visão. E a Batista Central não pode ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora disso. E eu não quero que você também fique de fora. Eu precisei me dispor. Pois mesmo eu não tendo filhos naturais, eu precisei responder a um chamado de filhos espirituais. E eu vou prestar conta disso. Só que eu não vou prestar conta disso sozinha. Todos vocês, todos nós iremos prestar conta. Aleluias. Queria que você começasse a orar ao Senhor aí onde você está. Queria que você orasse ao Senhor mesmo por arrependimento, sabe?
Porque não há avivamento sem arrependimento. O mover do Senhor não vai acontecer na vida das nossas crianças enquanto nós não nos arrependermos da nossa postura egoísta. Onde nós levantamos a mão, aleluia, glória a Deus. E se você falar assim, junta aí com o irmão do seu lado, faz uma oração. E você não pega na mão de uma criança, não. Por que isso? Criança não tem o Espírito Santo? Talvez ela não fale como eu e você, mas ela carrega o Espírito Santo de Deus. Talvez ela só vai colocar a mão em você e vai te dar um abraço e falar, tia, não chora. Mas é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Talvez uma criança não vai corresponder às suas expectativas, porque ela ainda está sendo forjada. Mas ela pode receber o melhor de Deus através da minha e da sua vida. Queria que você se colocasse de pé. Enquanto nós iremos louvar, que você se coloque nesse lugar de dor. Que você comece a gemer dores de parto pela vida das nossas crianças, antes que chegue tarde demais.